E hoje é dia de você conhecer a Fiat Titano 2026 na versão Range, que é a mais completa, tabelada a R$ 285.990. Mas nessa configuração cedida pela Stellantis Latam, com a cor metálica cinza Silverstone, o preço salta para R$ 288.480. A Fiat Titano recebeu grandes melhorias em seu projeto. Agora ela é produzida em Córdoba, na Argentina, junto com outros modelos da Fiat, tanto que a cor cinza Silverstone é compartilhada com outros modelos da marca italiana aqui no Brasil, porque antes ela era produzida na fábrica da Nordex, lá no Uruguai. Então hoje ela tem outro padrão de qualidade e ficou mais confortável e mais confiável, além do pacote tecnológico que ela recebeu, que ficou super atraente. Aqui na dianteira, faróis em LED, com ADAS, ACC, Lane Assist e também frenagem autônoma de emergência, iluminação halógena dos faróis de neblina, os detalhes em preto brilhante com cromado, rodas em liga leve de 18 polegadas com pneus 265/60, freio a disco nas 4 rodas, emblema 4x4 nas laterais, câmeras 360 graus, rack de teto de série, estribos laterais, Santo Antônio com barra estabilizadora na parte traseira e também a caçamba com iluminação parcialmente em LED, estampando as logos Fiat e Titano cromadas, complementando o conjunto visual. E o que chama a atenção é que ela é outra picape em relação àquele ano modelo 2024 que conhecemos na versão intermediária Vulcano. Só sobrou a carcaça da Titano, mas por baixo dela é outro conjunto, outro powertrain. Ela ficou muito agradável, ainda mais na faixa de preço que ela está posicionada. Por se tratar da versão mais completa, a Range, com essa roupagem aventureira, ela vem com o maior kit tecnológico possível. Diferente da intermediária, o acesso é por aproximação, contrastando aqui os detalhes cromados com a cor metálica cinza Silverstone, rebatimento elétrico dos retrovisores, o acesso por aproximação e também aquecimento dos retrovisores externos com detector de ponto cego. O acabamento é o mesmo que nós conhecemos em 2024, plástico com couro, as costuras em prata, aqui apenas abertura e fechamento automático para o motorista, bancos em couro, teto num tom claro, os bancos com ajustes elétricos para os dois bancos dianteiros e apenas ajuste de lombar para o motorista. O acesso é facilitado por conta dos estribos laterais, é uma picape alta de 1,90 m de altura. Aqui temos alguns controles analógicos, como a regulagem dos retrovisores, aqui também rebatimento dos retrovisores, a parte aqui do Lane Assist, iluminação da caçamba e a parte interna com o layout já conhecido da Peugeot. Afinal, o projeto original da Titano é Chang'an, modelo Kaizen K70, que para o mercado exterior ela virou Peugeot Landtrek. E por questões comerciais aqui no Brasil, Peugeot não vingaria muito bem e ela foi rebatizada de Fiat Titano. Mas todos os instrumentos, até mesmo o visual do volante em 2 raios aqui, foi herdado da Peugeot. Mesmo o volante que nós conhecemos no Peugeot 208 e no Peugeot 2008. Nada que abone a usabilidade da picape. Tem algumas jogadas aqui que ficaram bem interessantes. Partida por botão, na versão mais completa. Acesso de reconhecimento, clique duplo para acionamento do infotainment, pisando no freio. E damos partida no novo motor turbo diesel que equipa a picape na linha 2026. Volante multifuncional, aqui temos
os controles do ADAS, o cluster de 7 polegadas, tela digital com instrumentação analógica. Então, para os picapeiros de plantão, isso é interessante porque muitos não gostam de muita digitalização, preferem alguns comandos analógicos. Super importante para uma picape nesse porte que vai trabalhar aí de uma forma árdua no agronegócio, trabalho pesado. O cluster é completo, temos aqui os comandos desse lado do volante, conseguimos controlar o computador de bordo, trip A, o percurso curto, percurso longo, total, nós já rodamos 70 km com a picape. Temos também velocidade média, porcentagem do Arla, quantos quilômetros que nós conseguimos rodar. E do lado direito nós temos aqui também a pressão dos pneus, alerta, um erro que está acusando no painel, manutenção necessária. Então são algumas funções simples, mas bem interessantes para picape de R$285 mil. A central multimídia de 10 polegadas traz o mesmo layout da Peugeot, aquela tela bem pequenininha, né, mais achatada e larga, exemplo dos modelos da Peugeot, com CarPlay e Android Auto sem fio. Ela tem aqui um layout dedicado para Fiat Titano, como a função Auto Hold. Temos aqui ângulo de inclinação, monitoramento de pressão dos pneus, modo da transmissão, da tração 4x4, os modos de condução, temperatura, latitude e longitude. Tem algumas funções bem bacanas, e aqui também os medidores de líquido de arrefecimento, temperatura do fluido do motor e também da transmissão. Então, para você que vai fazer um uso mais intenso no off-road, nós temos esse menu aqui super interessante. Câmeras 360 graus, que é o grande barato aqui da Titano Range, com a função 3D. A gente consegue monitorar aqui cada passo da picape. Iluminação dinâmica, será? Iluminação dinâmica, olha só que legal. Representado aqui nessa animação 3D da picape. E é uma câmera que funciona muito bem, principalmente no modo 2D, que quando a gente dá a seta, olha só, aciona a câmera lateral. E a nitidez é boa. A nitidez é muito boa. Dá para ver até mesmo placa de moto. Se tem uma moto aqui no nosso ponto cego, a gente consegue ver a placa dela com grande nitidez, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Olha só que legal, justamente para você não bater, não raspar as rodas em meio fio. Tem muita funcionalidade bacana. Aqui também ar-condicionado dual zone, cabine refrigera bem. Temos aqui o modo blocante, Hill Descent Control, controle de tração e estabilidade. Aqui são demais comandos também para o acionamento das câmeras. Curioso que nós temos dois tipos de trava das portas. Uma aqui no painel, a gente consegue apertar aqui e travar, e outra na porta. Olha só que curioso, temos aqui e a gente consegue abrir a porta desse lado, bem curioso. Temos aqui um porta-copos no formato raiz, formato rústico, o seletor da tração 4x2, 4x4 automático na versão mais completa, e aqui o 4x4 com reduzida alavanca da transmissão, é um pouquinho diferente, com a câmera de ré, bacana. Freio de estacionamento eletrônico, mas nós sentimos falta do auto hold, porque como o pedal do freio aqui é um tanto pesado e a picape em si é um produto de porte grande, então para segurar ela em semáforos, em aclives, não é tão agradável. Então o auto hold aqui funcionaria super bem.
Porém, o ACC possui a função Stop and Go. Vai entender as tecnologias da Stellantis. O acabamento aqui interessante, com preto brilhante, porta-copos bem grande, volumoso, porta-revista também com outros porta-garrafas aqui, muito bacana, iluminação em LED no porta-luvas. Temos também aqui um descansa-braço com um baúzinho. Aqui ficou devendo o retrovisor interno com a função eletrocrômica. Temos também porta-óculos, iluminação halógena, sem iluminação no parasol, não possui espelhinho para o motorista, apenas para o passageiro. Regulagem de altura do cinto de segurança e 6 airbags que equipam a versão mais completa. São 5,33 m de comprimento, com 3,18 m de entre-eixos, um bom ângulo de abertura das portas traseiras, que auxilia o acesso e o desembarque dos passageiros, e o acabamento lá da frente se repete para a parte de trás, em plástico, com os apliques texturizados em prata acetinado nas maçanetas e nos puxadores, e o acabamento do descansa-braço em couro com as costuras em prata. Também porta-revista com porta-garrafas, o acabamento em couro dos bancos traseiros, com esse detalhe perfurado, descansa-braço central, e entrando, banco da frente regulado para mim, tem 1,82 m e o espaço é bem mediano para as pernas, mas para a cabeça tem uma altura considerável do teto. Então é uma posição aqui um tanto confortável. Os bancos da frente possuem esses ganchos de até 4 kg para colocar uma sacola pequena, bem interessante. Aqui também saída de ar para os ocupantes traseiros com USB do tipo A. O modelo não possui USB do tipo C, nem mesmo lá na frente. E quem viaja aqui no meio consegue aqui um certo conforto e tem uma boa visão do painel. Mas um dos problemas que nós identificamos na Fiat Titano Ranch é o acesso à caçamba aqui na parte traseira. Enquanto as portas possuem alarme pelo controle multifuncional, a caçamba não corresponde com trava elétrica. Então o acesso é no modo convencional, câmera de ré com sensores de estacionamento traseiros, mas precisa tirar a lâmina aqui do controle para abertura e fechamento da caçamba, né? Esse é um problema ao nosso ver, ainda mais pelo preço que a picape custa, e dessa forma dá acesso aos 1.210 litros de capacidade da picape na versão Ranch, enquanto nas outras versões chega a 1.314. Protetor de caçamba e capota marítima são itens de série. Então, temos aqui alguns ganchos de fixação, todo o aparato aqui para sustentação da capota marítima, também porta-copos, já que o pessoal gosta de ficar sentado aqui na tampa. Temos aqui porta-copos e porta-garrafas. Mas o problema é na hora de levantar a tampa, que ela é bem pesada, e na versão mais completa poderia ter amortecedores, exemplo da concorrência, para facilitar o manuseio aqui na traseira. E debaixo do capô, a Fiat Titano 2026 recebeu o mesmo motor da Ram Rampage, que é o 2.2 turbo diesel, que proporciona 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 8 velocidades com a tração 4x4. E a bordo da Fiat Titano Ranch 2026, quase 2 anos depois, ela retorna para o Altoin na versão mais completa, numa nova configuração, com um novo powertrain, muito mais confiável,
e uma picape mais confortável e tecnológica. A direção elétrica faz a diferença, ela tá mais suave, tá mais macia, bem mais prazerosa que a Titano Vulcano que nós conhecemos em 2024, no período de lançamento. Só que a Titano não começou bem no mercado brasileiro. Uma por ser derivada de um projeto chinês, e ela veio bem retrógrada, porque foi a época de lançamento da nova Ranger, que é a picape mais tecnológica do segmento, e com alguns aperfeiçoamentos de Hilux e S10, que também são arquirrivais da Titano. A Titano anterior tinha ali uma semelhança com a S10, porque a S10 sempre foi rústica, sempre foi voltada para aquela experiência mais analógica, estilo trator, né? Como os picapeiros gostam, né? A Hilux, um tanque de guerra, por conta da mecânica robusta Toyota. Mas agora a Titano, ela passou a entregar o melhor dos dois mundos para quem busca a usabilidade no off-road e também busca essa versatilidade no anda e para do dia a dia em uso urbano. Então ela ficou bem agradável, bem agradável. O nível de tecnologia dela é interessante. Tem ADAS com ACC, Lane Assist, tráfego cruzado, modos de condução que são 4. Temos aqui um botão ao lado da alavanca da transmissão: modo esporte, modo neve, modo areia. São os modos voltados pro 4x4, e aqui na versão mais completa ela possui o 4x4 automático. Pisando, você vê que o novo motor 2.2 turbo enche com extrema facilidade, 200 cavalos, com 45,9 kgfm de torque. É um conjunto interessante, viu? É um conjunto interessante que surpreendeu no nosso dia a dia. Rodamos exatamente 200 km com a picape até o momento. Então a Titano literalmente mudou da água para o vinho. Consumo também é razoável para essa categoria. Aqui nós fizemos 10 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada, abastecido com diesel S10. Então o layout aqui, você vê que o painel é mais antiquado perante a concorrência. Só que a vantagem da Titano é que tem uns botões analógicos. Então isso faz a diferença. Em tempos da digitalização, do minimalismo em excesso, de comandos centralizados na central multimídia e que acabam não funcionando. Aqui pelo menos você tem o botão físico para determinada função, principalmente controle de climatização. Então é interessante nesse ponto. O modo do 4x4, o blocante, enfim, vários comandos aqui interessantes na Titano. É claro que não é um produto barato. A Titano Range parte de 285.990. Nessa configuração cedida pela Stellantis Latam, vai para 288 mil reais.
por conta da pintura metálica cinza Silverstone, que é a mesma cor utilizada em outros modelos da Fiat, né? Vale citar novamente que ela é produzida em Córdoba, na Argentina, deixou de ser produzida no Uruguai, lá na fábrica da Nordics. Então é outro padrão de qualidade, apesar do visual ser o mesmo, né? Derivada da Changan KSNK 70, que para os outros mercados virou Peugeot Landtrek, e aqui no Brasil foi rebatizada de Fiat Titano. Então é outro padrão de qualidade. Isso faz toda a diferença. É um produto caro. É um produto caro, mas para você que não abre mão da marca Fiat, você que é cliente fidelizado de estrada, de Fiat Toro, né, esse é o mesmo tópico que nós estamos abordando da matéria de 2024. Para quem não abre mão da marca Fiat, pode ser uma excelente opção pro fora de estrada e pro 4x4. É difícil um cliente de Toyota ir para Fiat, um cliente de Ford ir para Fiat, né? Até mesmo da Volkswagen com a Amarok, que está aí completando 16 anos de mercado, né? E a Amarok também será produzida sob um projeto chinês, que é a SAIC Maximus, que será a nova Amarok aqui no Brasil. Então a Fiat Titano, ela entrega o melhor dos dois mundos aqui e vale a pena, né? Agora na linha 26 vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, vale a pena fazer um test drive, colocar no fora de estrada, porque ela tá bem diferente da Titano anterior, que para um uso severo, que nem teve um seguidor que comentou na matéria de 2024, que ele comprou um lote de Titanos, foram 6 Vulcano e 4 Endurance na época, mas ele mora em Paraopebas, no Pará. Ele trabalha numa terceirizada que atende a Vale, então pro trabalho dele em mineração, a Titano 2024 caiu com uma luva. Então, para o trabalho rústico, a 24 servia bastante. Agora, a 26 foi totalmente aperfeiçoada para o uso aqui em ciclo urbano. Então, ficou bem agradável e surpreendeu em cada detalhe aqui no nosso teste. E você também gostou da Fiat Titano 2026? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.